Começava por perguntar e por querer saber como é que surgiu o seu interesse pela química. O meu interesse pela química realmente vem lá já muito atrás, desde a adolescência, um bocado ainda mostrado com a física, com a ficção científica, de certa maneira, e depois fui progredindo e tive a altura químico-tecnia, portanto, que era uma área que, não sei, acho que desapareceu um pouco de uma forma assim tão intensa, que tinha mesmo muitas disciplinas de química, no nono, décimo primeiro ano, tive imensas disciplinas de química. E depois, pronto, a partir daí nunca mais deixei essa... Teve algum professor nessa época que o inspirou? Assim, professor, aquela ideia que nós temos às vezes, e como eu gostaria talvez de ser para algum aluno, mas realmente confesso que acho que não. Foi mesmo a curiosidade? A curiosidade, os assuntos e o conjunto, não foi? Quer dizer, se calhar se tivesse um professor tanto para um lado positivo ou para um lado negativo, não é? Tinha tido uma ideia menos boa, porque isso também não sucedeu, e portanto, ou seja, não noto que haja assim um realce muito grande, foi a área em si, de facto. Foi nosso aluno, primeiro na licenciatura, mais tarde no doutoramento. Gostou de estudar em ciências? Sim, gostei imenso. Foram realmente, vista em retrospectiva, são os melhores anos, são dos melhores anos, pelo menos, que nesse tempo... Falando nesse tempo, não é? Parece que é uma carga de idade já é grande. Mas a licenciatura eram 5 anos, portanto era muito tempo que a pessoa estava aqui, não é? Com os colegas, entrámos todos juntos, não saímos de facto todos juntos, como é o processo normal, não é? Mas foram muito bons anos e muito bem passados nessa. Tem alguma disciplina que tenha marcado particularmente, ou alguma pessoa que não esqueça? Sim, aqui na faculdade, sim. Aqui acho que já posso dizer que sim, porque inicialmente o leque de disciplinas era variado, não é? Depois tínhamos um terceiro ano, que já afunilava um pouco, e sobretudo um quarto ano já, em que nós escolhíamos disciplinas já da nossa opção mesmo. E nesse sentido comecei-me a inclinar, digamos assim, para a química de superfícies. Comecei a gostar daqueles temas, química de superfícies, absorção, digamos assim, e foi um pouco aí, e isso realmente teve a ver com uma professora que foi aqui professora da casa durante muitos anos também, que certamente se lembrarão, que foi a professora Manuela Brotas. Então, que depois foi a minha orientadora de doutoramento e tudo isso. Portanto, aí sim, pronto, houve de facto também não só a área, que a área interessou-me pela área, mas também a pessoa que catalisou um pouco essa minha continuidade, sim. E foi, portanto, esse gosto pela química de superfícies e pela absorção? Como aprofundou estas áreas no doutoramento? Sim, portanto, já, como era um curso de 5 anos, já dava uma certa margem. Por exemplo, nós fazíamos o estágio, aquilo que se chamava o estágio, já era uma coisa, era um ano inteiro, era uma disciplina de ano inteiro. Portanto, eram muitas horas no laboratório e realmente as primeiras experiências já pesavam um pouco, não é? Portanto, foi aí que me comecei, de facto, a interessar, não vou dizer especializar, obviamente, não é? Depois... No fim desse estágio, eu comecei um período, fui assistente estagiário no técnico, um pequeno período, onde comecei um mestrado, na altura que era mestrado em processos catalíticos, mas sempre a pensar, portanto, na parte da absorção, relacionada com catálise e tudo isso. E assim fui então... E para quem é leigo, como eu, o que é isso da absorção? Portanto, a absorção, digamos assim... os exemplos que se podem dar têm mais a ver com as aplicações, não é? E quando nós dizemos purificação da água, purificação do ar, com filtros, não é? Os processos que levam a essa purificação são processos de absorção. Tanto em fase líquida, no caso da água, por exemplo, quando temos o carvão, aqueles filtros de carvão que se compram nas torneiras, como também os filtros que se colocam, não são os ar-condicionados, isso também, mas não apenas, mas outro tipo de filtros nas indústrias e tudo isso, mais especializados, onde há recolha, portanto, seletiva de moléculas. Portanto, isso é a absorção. E também para a separação e purificação de gases. Por exemplo, é possível purificar, enriquecer num gás que seja mais que nós desejamos mais, não é? E que está primeiro numa mistura que depois passa, portanto, para purificação, por exemplo, um gás medicinal, enriquecer, portanto, em oxigênio, retirando do ar, separar o oxigênio do azoto, que são os dois componentes principais do ar. Isso pode ser feito por absorção. Portanto, no final tem temos implicações uma na garrafa de indústria oxigênio. farmacêutica? Também na indústria farmacêutica, mas na petroquímica em geral. Okay.
Muito bem. E no doutoramento, qual foi a área de estudo? A área de estudo do doutoramento foi, portanto, estava relacionada com os processos de absorção, mas também um pouco com a catálise. Portanto, o que eu estudei eram materiais, não é? E também, porque esta é uma área interdisciplinar que anda também um pouco sempre à volta dos materiais. Então, eu enverdei pelos materiais porosos. Dentro dos materiais porosos, o doutoramento teve mais a ver com uma parte mais específica dos materiais porosos, que são os zeólitos. Os zeólitos são materiais que têm umas porosidades muito, muito características e que são usados em absorção e também em catálise. Uma das coisas que eles são usados, por exemplo, é para diminuir o uso de fosfatos nos detergentes. Não é? Os detergentes, para fazerem espuma, têm que se pôr fosfatos, que são muito nocivos para o ambiente, e na Europa já quase não se usa porque se coloca realmente zeólitos. Isso faz baixar a dureza da água, enfim, permite usar até menos detergente. O que é que mais fascina nesta área em que trabalha? Sim, às vezes penso nisso e realmente eu não noto assim uma coisa que sobressaia. Há muitas vertentes interessantes e talvez seja mesmo uma coisa, é um pouco esquisito dizer isto, mas o que eu gosto mais nesta área é a sua interdisciplinaridade. É poder, portanto, há a vertente de poder trabalhar com pessoas de catálise, poder trabalhar com pessoas mais de desenvolvimento de materiais, poder agora, nos anos mais recentes, evoluir para questões de aplicação até a nível farmacêutico. Portanto, tudo isso muito à base dos materiais porosos. Portanto, é esta interdisciplinaridade, estas possibilidades de trabalho, esta variedade de trabalho. Entre diferentes áreas. Diferentes áreas e diferentes pessoas, não é? Diferentes formas de pensar. Portanto, acho que é um pouco isto. Muito bem. Começou a dar aulas, como disse, no Instituto Superior Técnico como assistente estagiário. Assistente estagiário, na altura começávamos como assistente estagiário. Exatamente. E em 1987 foi a sua primeira ligação à Faculdade de Ciências. Foi. Também nessa qualidade. Nessa qualidade, assistente estagiário, exatamente. Depois, em 93, passou a assistente. Não, em 93 já foi o doutoramento, não é? A assistente foi em 89. 89. Okay? Temos assistente estagiário, assistente, depois com o doutoramento passávamos a... Portanto, mas dá aulas há mais de 25 anos. Há 32, contávamos. Exatamente, com esses anos. 32, aqui na faculdade 31. Muito bem, 31 anos em Ciências a dar aulas. Já, de facto. E qual é o balanço que faz dessa atividade? Para mim é muito positivo, realmente, é muito positivo. Acho que não sei se foi pensado, não é? Até que ponto é que as nossas decisões são pensadas, não é? Mas acho que foi bom, foi um caminho bom. Foi um caminho bom. Nas aulas, o que é que mais gosta? Nas aulas, portanto, há duas situações, não é? As práticas e as teóricas. Eu gosto bastante das aulas práticas, embora hoje em dia eu reconheço que algumas já são um pouco cansativas, mas é pela interação e nas aulas práticas vemos, é mais direta a percepção que temos de que ensinamos alguma coisa, não é? O aluno que não sabe mexer naquele aparelho e fica a saber, não sabe encher uma bureta e fica a saber naquele dia, portanto há um retorno quase imediato do que o aluno aprendeu. Nas teóricas esse retorno não é tão imediato, não é? Vê-se pelas perguntas que fazem e tal, a sua evolução, mas enfim, o retorno não é tão imediato. Mas claro que as teóricas permitem-nos, portanto, abordar assuntos mais latos e completamente mais complexos e mais detalhados também. Não é? Portanto, são duas vertentes, lá está, duas componentes também interessantes. Atualmente, quais são as disciplinas que leciona? Bom, aqui no departamento, como deverá saber isto, como tenho falado com pessoas de diferentes departamentos e seguramente este tema veio à baila, não é? A questão dos recursos humanos, não é? Portanto, os recursos humanos são difíceis e aqui nós, para além das disciplinas, digamos, que estão próximas da nossa formação, nós temos que dar mesmo realmente, não é que largar de disciplinas, porque ela faz parte do nosso trabalho e não são disciplinas menores ou maiores por causa disso, não é? Portanto, eu tenho dado disciplinas em parte da área dos materiais, portanto, ao nível do terceiro ano. A disciplina chama-se mesmo materiais, não é? Também ao nível do mestrado, no caso da Química Tecnológica, participo na disciplina de catálise e catalisadores. Depois, ao nível das disciplinas mais básicas do departamento, tenho dado ultimamente mais a disciplina de fundamentos, portanto, na sua componente essencialmente prática, portanto, aulas laboratórias de fundamentos. Depois, de há uns anos para cá, com mais 2 ou 3 colegas aqui da faculdade, temos participado eu quase que chamo aquilo uma aventura. Uma aventura que temos que estar sempre a explicar cada vez que há um novo presidente e também um novo diretor, que é uma colaboração que existe com a Faculdade de Belas Artes e que, na realidade, aqui por volta do ano 2000, nós fizemos aqui 2000-2002.
um mestrado que tinha características de facto diferentes, era um mestrado que chamava-se Química aplicada ao património cultural. Portanto, explorava uma vertente que não existia na altura e na altura tinha mais alunos do que alguns departamentos, não vou dizer nomes, é verdade, houve um período que tinha realmente muitos alunos, depois claro que foi decrescendo, não é? Que é normal que as pessoas também o património é uma palavra-chave e uma área que tem muito interesse, não é? Exatamente, mas portanto, em parte pela minha participação, eu fazia parte da comissão, portanto, da comissão científica e da comissão coordenadora desse mestrado, em parte por isso depois fui, digamos assim, chamado, digamos assim, para uma colaboração que passou a haver com a Faculdade de Belas Artes. Só que, portanto, isso já passaram uns 10 anos. Aí nós participamos com algumas disciplinas, lecionamos aqui algumas disciplinas de caráter laboratorial e teórico-prático, para um curso da Faculdade de Belas Artes, que é o curso que chama-se Ciências e Arte do Património. Ciências e Artes do Património. Portanto, tenho participado também a esse nível. E continua, portanto, é um mestrado que continua e tem a ligação... Esse não é o mestrado em si, o que falei da Química aplicada ao património cultural foi descontinuado, também por saída de pessoas, saída não só por reformas, mas como saída também de uma das pessoas-chave, que não teve uma posição aqui e teve uma posição numa outra escola, não é? Portanto, claro que sem omeletes não se fazem ovos, não é? Por muito que se tente, ficam omeletes muito difíceis, não é? Portanto, e foi descontinuado, de facto, com muita pena nossa. E, portanto, há esta colaboração que é ao nível de licenciatura. Eu participo essencialmente na colaboração ao nível de licenciatura. Também há uma colega, pelo menos, que participa ao nível de mestrado. Portanto, estas parcerias e aquilo que estava a dizer são importantes não só dentro da nossa faculdade, como com os nossos colegas. Ao nível das outras escolas. E quer ao nível das escolas, quer até de outras instituições de ensino superior do país, não é? Do estrangeiro. É isso mesmo. Muito bem. E isto está muito relacionado, com a tal vertente, por um lado a química é interdisciplinar também, ela em si, mas esta parte dos materiais também é, e portanto multiplica esta interdisciplinaridade das situações. E, na sua opinião, e tendo conhecimento aprofundado das disciplinas que leciona e também daquelas que são lecionadas pelos seus colegas, quais são, na sua opinião, os pontos fortes dos nossos cursos e diferenciadores? Assim, dos cursos em si, dos cursos da faculdade em si, não terei uma opinião assim tão avalizada, não é? Mas, pronto, tirando umas coisas pelas outras, não é? Mas falando essencialmente na química, na bioquímica também, mas eu essencialmente tenho relacionado na química, embora também dou aulas aos bioquímicos, é evidente. Eu acho que é o caráter experimental. É uma situação que hoje em dia é difícil porque as aulas experimentais são caras, de facto, não é? As turmas têm que ser pequenas, nós não podemos ter turmas de mais de 15 alunos, portanto, fala-se hoje em dia, tem que se ponderar a questão dos rácios, dos alunos, professores, tudo isso temos que viver de facto com isso. Mas esta característica das aulas laboratoriais é o que nos tem diferenciado, na minha opinião, não só minha, também de outros colegas com quem tenho falado, que nos tem diferenciado de outras ofertas que existem ao nível da universidade e ao nível da cidade de Lisboa, até do país. Portanto, é uma componente que eu espero que os diretores subsequentes não percam, consigam arranjar maneira, não é, de manter esta forte componente laboratorial. Até pelo resultado mais imediato que estava a falar. Exatamente. E como professor e cientista desta casa, pode-nos falar um pouco do seu dia-a-dia? Bom, o meu dia-a-dia não tem nada de extraordinário, de facto, não é? Isso aí, não sei bem o que lhe diga, não é? Portanto, há dias que tenho mais aulas, outros dias que tenho menos aulas, não é? Faço preparação das aulas, estou no laboratório, enfim, sobretudo hoje em dia resolver problemas mais do que fazer experiências, e são mais, portanto, pessoas com quem trabalho, não é? Mas quando há problemas vem-me chamar, porque também já está, são 30 anos, não é? Nestes 30 anos a pessoa vai enfim, criando alguma capacidade de resolver estes problemas no laboratório. E depois uma parte burocrática, não é? Que também todos temos que ter, e enfim, não sei bem o que é que... A minha pergunta ia no sentido de saber como é que orienta alunos e faz investigação. Sim. Nesse ponto, como é que vive o dia-a-dia entre professor e cientista?
as coisas misturam-se, não é? É tudo misturado. Às vezes são as coisas, é preciso fazer as coisas que são mais urgentes, não é? Nesse caso damos prioridade às mais urgentes. Às vezes também no meio das urgentes fazemos as importantes. Claro. Em 2016 recebeu uma menção honrosa no âmbito do Prémio Científico Universidade de Lisboa, Caixa Geral de Depósitos, para a área científica da Química, Engenharia Química e Engenharia Farmacêutica. O que tem a dizer sobre esta distinção que lhe foi atribuída? Foi muito agradável, não é? Porque realmente o reconhecimento por pares é sempre uma coisa que realmente nós ficamos muito que nos gratifica, não é? Em si não tem um impacto não tem propriamente um impacto assim significativo, acho eu, mas é um reconhecimento, não é? Da qualidade do trabalho que tem vindo a desenvolver. Claro, portanto, isso aí por um lado sinto-me agradecido, por outro lado fico feliz de ter tido esse reconhecimento, não é? Por pessoas que sabem avaliar o trabalho, estão próximas do trabalho. O ano passado o seu nome também está associado ao primeiro prémio do programa Science into Business, promovido pelo Tech Labs e pela Faculdade de Ciências, com a tecnologia Dilox, e, portanto, nesse sentido, gostaria de saber como é que recebeu esta distinção, que partilha com outros colegas do departamento e também com o meu colega Fernando Antunes e com o antigo aluno Fadil Musa. Sim, esse também lá está. É um aspecto interessante e que emana daquilo que estávamos a falar, da questão da interdisciplinaridade desta questão dos materiais, né? O meu colega Fernando Antunes é bioquímico, eu sou químico, químico físico, que tem trabalhado em materiais, e nós encontramos de facto uma forma de colaborar e pensamos num determinado assunto que os materiais com que eu trabalho e alguns compostos com que ele trabalha poderiam ter de facto interesse. Posteriormente veio-se, e nós na altura pensámos que este assunto nós não vamos publicar, vamos guardar. Encontramos um aluno que estivesse disponível para também participar nesta questão de trabalhar sem que o objetivo fosse publicar, não é? Porque realmente isto tem impacto no currículo das pessoas, não é? Portanto, tanto o meu currículo como o currículo do meu colega Fernando, essencialmente nós estamos avaliados pelas publicações, mais do que por outras coisas, não é? Então, mas nós neste caso decidimos que não, isto vai dar uma tecnologia, e assim foi. Nós sempre trabalhámos acreditando que íamos conseguir fazer algo com uma aplicação realmente prática. Passado algum tempo e por análise do mercado e tudo isso, verificámos, com a ajuda de outras pessoas, verificámos que a ideia que nós tínhamos inicialmente não era a melhor, portanto, iria iniciar muito tempo e um grande investimento, e dirigimos para um outro caminho. Foi um pouco aí que apareceu, portanto, o Fadil, e progredimos nesse sentido, e com eles, de facto, desenvolvemos uma tecnologia que tem possibilidades para aplicação em desinfecção hospitalar, não é? E que neste momento já originou uma empresa que se chama também Delox, e que nessa altura recebemos de facto esse prémio, o prémio do Tech Labs, que foi um impulso também, não é? Foi um impulso para o nosso trabalho, e também são selos, não é? Isto é como ser carimbos, não é? Que nos validam, não é? Que validam perante outras situações em que nós apresentamos o nosso projeto à procura meramente de investimento e tudo isso, e portanto todos estes prémios ajudaram a que as coisas fossem no bom caminho. A ciência também é isto, também é a transferência do conhecimento para a sociedade, não é? Exatamente. Embora, claro, como dizia Pasteur, não é? Não há ciência aplicada, há aplicações da ciência, não é? Mas sabemos que depois há detalhes que fazem a diferença, não é? E como digo, esta questão, quer dizer, a motivação que nós temos, não sei, isto não é assim muito politicamente correto, não é? Mas a motivação que se calhar existe para passar a tecnologia não é assim tão forte, não é? Porque, pronto, não sei, é um tema complexo este. Muito bem. Eu gostaria também de saber, porque o seu nome está associado a 9 patentes. Sim, lá está. E não é muito frequente, é verdade, por isso gostava que pudesse apresentá-las. Sim, vamos ver. Porque eu sempre tenho tido lá está, não sei se eu com as outras pessoas, se as outras pessoas comigo, não é? Quem influencia mais quem, mas sempre temos tentado, ou com algumas pessoas, tentado puxar para a via da aplicação, não é? E algumas dessas patentes estão ligadas a uma startup anterior, que eu também tive relacionado,
que foi por volta de 2007 e que pretendeu desenvolver filtros, mas uns filtros para purificação de ambientes fechados, para a remoção de compostos orgânicos voláteis, os chamados COVs, que nessa altura, por volta desse ano, passou a sair regulamentação e, portanto, verificámos que havia aí uma oportunidade de negócio, digamos assim, para a aplicação de sistemas que nós estávamos a desenvolver. E assim foi. Portanto, algumas delas estão relacionadas com essa vertente. Outras, mais recentemente, estão relacionadas com estes aspectos da Delox, portanto, a tecnologia para desinfecção. E, pelo meio, houve uns outros casos que não tiveram tanta consequência, não é? Mas é assim que também acontece, não é? Exatamente, no mundo das startups e da inovação e do empreendedorismo, há coisas que resultam e outras que ficam pelo caminho. Há condições que são necessárias e suficientes, não é? Portanto, se não tivermos a propriedade protegida, não vamos poder continuar, mas podemos ter a propriedade protegida e não conseguir continuar, porque a equipa não era a equipa certa, não era o momento certo. Há condições que são necessárias e suficientes de vez em quando resulta. Estas 9 patentes, nem todas são portuguesas. Não. Portanto, sobretudo na vertente, como digo, da startup anterior, que era a Sorfomacia, na questão dos filtros, nós iniciámos processos de patente, portanto, o processo PCT, não é internacional, mas depois é necessário fazer as chamadas patentes regionais. Okay. Então, inclusive, iniciámos um processo de patente na China, não é? Pois, é um dos mercados, de facto, maiores. É uma coisa que as pessoas não pensam, mas aquele é que é o grande mercado. E há que ter isso também em consideração. Sempre em consideração, exatamente. E, tendo em consideração a sua experiência, como é que vê o futuro da ciência em Portugal? Eu por natureza não sou otimista, mas acredito que as coisas vão, em termos gerais, sempre mudando para melhor, apesar de não ser um otimista. Não sei, sempre há altos e baixos, não é? Eu espero, não é? Este é mais um desejo. Eu espero que se consiga manter o que se pode considerar uma capacidade instalada, ou seja, por exemplo, aqui na faculdade, há áreas que têm uma capacidade instalada, digamos, ou seja, há laboratórios que estão montados, não é? Que em um determinado período foram muito ativos, se calhar agora não estão a ser tão ativos, mas que eu espero que não se percam porquê? Porque temos que saber destrinçar entre o que são as traves mestres, não é? E o que são modas, por vezes, não é? Modas. E um receio que eu tenho é que a faculdade, e as outras também, mas claro que mais próxima da faculdade, que pensamos mais nela, não é? Que espero que saiba destrinçar entre o que são as traves mestras, não é? Entre o que são os investimentos de capital seguro e o que são, digamos assim, algumas situações que podem ser um pouco moda, que são importantes, mas também podem ter esta vertente um pouco de moda, não é? Portanto, nesse sentido, eu espero que haja um compromisso, e acho que esse compromisso, espero eu, que vá sendo encontrado. Muito bem. No contacto que tem com jovens, porque uma faculdade permite isso, não é? Sim. Que conselhos é que dá aos jovens, que, quando percebe que ou claramente pedem uma orientação, ou quais são os conselhos que dá? Agora que a Ana fala nisso, realmente eu penso, eles não me pedem assim muitos conselhos. Não. Podem ouvir, que se calhar ouvem e pensam nisso, não é? Mas não é que peçam propriamente conselhos. Por vezes vêm perguntar na parte do mestrado, não é? Sobre orientações, sobre caminhos. Enfim, lá depende da situação, depende da pessoa, lá tento dizer o melhor que me parece. Mas, não sei, o que vejo que é difícil, porque é difícil não fazer generalizações, não é? Há casos e casos. Há alunos que aparentemente são melhores, outros que são aparentemente um pouco menos bons, mas que têm outros aspectos que, se encontrarem, digamos assim, algo que eles gostam, eles até se vão dedicar, se calhar, mais do que outros. Portanto, é sempre difícil, é uma avaliação difícil. No fundo, só as pessoas que trabalham mais próximo de nós é que nós vamos conseguindo, digamos, falar com elas a esse nível. Acho cada vez mais difícil fazer julgamentos, não é? Embora haja, por vezes, uma precipitação, essa tendência. Mas, E, na sua opinião, qual é que é o ponto forte da nossa faculdade? O ponto forte da nossa faculdade, eu creio que ainda continua a ser, pelo menos é este da interdisciplinaridade. É apelativa, lá está, podemos dizer que isso nos tira protagonismo. Hoje em dia o protagonismo é importante e tudo isso,
Mas somos considerados bons parceiros para outros. Se calhar temos de tomar iniciativa e chamar outros como parceiros, não é? Mas nós como gostamos do que fazemos, creio eu, a maior parte de nós, se calhar estamos um pouco fechados no nosso trabalho. É possível, não é? E outros reparam nisso e reconhecem o nosso trabalho e chamam-nos para participarmos do trabalho deles. Eu não vejo que haja assim um mal nisso. Portanto, que eu vejo esta escola manter as suas traves mestras, não é? As suas disciplinas principais. Tenho pena que, em termos de escola, por exemplo, eu não contacto assim tanto como desejaria com geólogos ou com físicos ou até com biólogos. Pode ser a preguiça minha, mas às vezes eu penso, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia ir a mais seminários, mas os seminários também não é tudo, não é? Porque são muito específicos e a pessoa... portanto, resumindo, é a interdisciplinaridade e se calhar poderia ser mais fomentado ao nível da própria escola. Sim. Mas também é esse o ponto forte, não é? Eu acho que é o ponto forte. E também a nossa abertura a projetos. Nós estamos muito abertos, não temos, digamos assim, aquela ideia de nos pormos em bicos de pés, ou pelo menos não temos tido. E isso é uma característica, nos tempos de hoje, aos olhos de alguns, poderá ser menos positiva, mas eu acho que é positiva porque outros olham para nós de uma forma sã. Sim. Nos veem realmente como parceiros, não é? para o trabalho, digamos assim, e daí saem coisas. Que bom. Quer deixar alguma mensagem? Mensagem, não sei a quem. A quem nos ouve? Não sei quem nos vai pode ouvir. ser um aluno, ou um professor, ou como alguém. Aos alunos espero que continuem a vir para a Química, não é? Porque a percepção, em particular da Química, não é? Em Química, a palavra em português, químico, também é associado ao produto químico. E não é a mesma coisa, não é? E, por outro lado, os produtos químicos, há a ideia de que são nocivos quando quase todos os dias tomam medicamentos e esses são produtos químicos e não vamos dizer que são nocivos, não é? Portanto, saber destrinçar o trigo do joio, não é? Vir para a Química. Em relação à faculdade, eu espero que consiga manter este equilíbrio entre as traves mestras do que é a investigação que está estabelecida e que está instalada. Instalada não é no mau sentido, está instalada nos equipamentos e no conhecimento que foi desenvolvido, não é que está instalada a dormir. E que é essencial. E que é essencial que se mantenha e para amortecer altos e baixos, não é? De certas modas que sempre vão aparecer. E potenciá-las até. Exatamente. E potenciá-las até, precisamente. Muito bem, muito obrigada pelo tempo que nos dispensou. E boa sorte para os próximos projetos. Está bem, obrigado.